Nossos amigos protestantes costumam dizer que os católicos adotam práticas pagãs ao venerar relíquias de santos e mortos. Mas qual a verdade sobre isso? Veremos bases bíblicas para isso. O historiador do antigo Peter R. Brown fez um estudo sobre a veneração das relíquias. No seu estudo, ele pôde comprovar que podemos acompanhar a expansão do cristianismo na antiguidade acompanhando o crescimento da veneração de relíquias. O historiador percebeu que não podemos separar um fenômeno do outro, ou seja, na igreja primitiva, sempre houve a veneração de relíquias, em qualquer parte por onde o cristianismo fincasse suas raízes. David Anders, ex-calvinista que começou a estudar o próprio Peter Brown, também notou que isso era verdade. E todos os padres da igreja, Santo Agostinho, São Jerônimo ou outros, vão falar sobre isso. A veneração dos santos, os lugares das relíquias e a vida da igreja são inseparáveis desde os primórdios do cristianismo. Isso pode parecer um pouco nauseante e estranho para um protestante, que tem uma mentalidade moderna, fruto da Revolução Protestante do século XVI, mas os cristãos nunca pensaram assim. O curioso é que não são somente os protestantes que acham isso estranho. Quem mais considerava isso estranho e nauseante? Os pagãos. Você ouviu bem. Os pagãos da antiguidade achavam essa prática estranha. Os protestantes costumam dizer que todas as devoções católicas medievais surgiram do mundo pagão antigo, mas isso não é verdade. Veja, Juliano, o apóstata, o imperador pagão que queria destruir o cristianismo e reintroduzir o paganismo em sua época, se incomodava também muito com essa prática cristã de carregar os ossos de seus companheiros mortos, pois no paganismo eles sempre separavam o cemitério e os mortos da vida cotidiana da cidade. Segundo os pagãos, a cidade deveria ser protegida pelos deuses, e os deuses, segundo eles, consideravam desagradáveis os ossos dos mortos. Ou seja, você ofenderia os deuses se trouxesse isso para o lugar de adoração. E os cristãos pensavam exatamente o oposto. Veja que para a mentalidade moderna protestante, não há bases racionais e bíblicas para crer nisso. Bom, isso é o que eles pensam. Mas a Igreja Católica, desde seus tempos mais remotos até os dias de hoje, sempre fez isso. A veneração das relíquias não é algo arbitrário da Igreja Católica. Há motivos para isso, motivos bíblicos e racionais para tal, que têm a ver com a devoção ao próprio Jesus Cristo. A Escritura e a tradição nos ensinam que a Igreja é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. E no sentido real, dessa forma, quando eu toco um cristão verdadeiramente comprometido com Cristo e seu corpo, que é a Igreja, é como se eu estivesse tocando o próprio Cristo. Assim como um doente pôde tocar Jesus e ficar curado, quando eu toco Cristo em seus membros, ou seja, a Igreja, eu também estou em contato com o próprio Cristo. E existem bases bíblicas para isto. No Antigo Testamento, na passagem de 2 Reis 13:21, quando o homem é lançado na sepultura do profeta Eliseu, ele encosta nos ossos de Eliseu e volta à vida. Também no Novo Testamento, quando as pessoas encostavam no lenço de Paulo, as pessoas ficavam curadas. E isso se estendeu, pois o mesmo acontecia na vida e nos escritos dos padres da Igreja. Santo Agostinho relata em Confissões que ele descobre as relíquias de alguns santos em Milão que curam um cego que toca no caixão dos santos. Quando olhamos para isso com base na doutrina do corpo místico de Cristo, a Santa Igreja Católica, percebemos que a veneração católica dos santos não é algo que nos afasta de Cristo, muito pelo contrário, ela nos aproxima do nosso Senhor. O que Cristo disse a Saulo quando ele perseguia os cristãos? Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que me persegues? Ou seja, a Igreja é o corpo santo de Cristo.
Protestantes costumam dizer que eles acreditam somente em Cristo, enquanto católicos acreditam em várias coisas que nada teriam a ver com Jesus Cristo. Mas isso é obviamente um equívoco, pois Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Veja, a fé católica é tão intensamente cristocêntrica que os católicos enxergam Cristo em tudo, especialmente no seu santo corpo, nos seus membros também, que compõem a Igreja. A visão protestante sobre a morte é deturpada, porque é como se a morte vencesse Cristo e a vida, como se a morte superasse a vida ou criasse um bloqueio, uma barreira. Mas lembremos, Deus é um Deus dos vivos, não de mortos. A morte não pode criar uma barreira entre a Igreja na terra e a Igreja no céu. O protestantismo levou as pessoas a acreditarem que a Igreja no céu virou as costas para os habitantes da terra, como se ela não estivesse viva, como se não orasse por nós na terra. Já a visão católica sobre isso é muito diferente. Uma das razões pelas quais veneramos relíquias é porque isso é um lembrete da ressurreição dos mortos. Os católicos testemunham com sua fé que os ossos um dia viverão novamente, porque foram unidos a Cristo. E o ponto de vista católico, graças ao relacionamento com os santos, é que a morte não nos separa de Deus, não é motivo para tristeza absoluta. Para os católicos, a morte corporal não é o fim.